Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo esta mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Hoje é domingo especial e nós vamos falar sobre um assunto que surgiu numa conversa durante esta semana. Eu conversando com outra pessoa, que foi sobre o batismo cristão nas águas. E muitas vezes as pessoas entendem que o batismo é um dos quesitos para a salvação. Deixando bem claro que eu não estou gravando esta mensagem para tirar a importância do batismo, mas só para desmistificar, porque muitas vezes a pessoa fica tão presa a algumas coisas e esquece de outras. Marcos capítulo 16, só Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. São as instruções de Jesus para evangelizar. Presta atenção que ele diz assim para os discípulos: quem crê, primeiro quem crê, não é quem for batizado e depois crê. É quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, quando ele segue a conversa, ele diz: porém, quem não crê será condenado. Não é quem não for batizado será condenado, é quem não crê. Assim sendo, a gente entende que tô lendo só esse versículo, tá? Mas tem outros versículos para embasar, né, com a proposta dos nossos vídeos. São vídeos curtos, mas é bom que fica a curiosidade e você vai pesquisar, né? O batismo é um rito. O batismo é um rito, não é um quesito para a salvação. Os judeus, os gentios, precisavam da circuncisão, precisavam ser circuncidados, passar por esse rito da circuncisão, para fazer parte da comunidade de Israel, para participar das cerimônias, para participar das festas. Então, era um quesito. Agora, na nova aliança, agora em Cristo, até os judeus já circuncidados precisam passar pelo batismo para fazer parte do corpo de Cristo. Então, nem a circuncisão salvava e nem o batismo salva. São apenas quesitos para ser reconhecido como parte da comunidade. O batismo, ele é um sinal externo da fé. Ele é um sinal, não sei se eu posso dizer exigência. Passou a ser uma exigência, né? Mas é um dos quesitos para fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu prefiro dizer que é um sinal, não uma exigência. É um sinal, porque agora a pessoa crê, então ela quer fazer parte, ela quer participar de tudo, então ela quer dizer para o mundo todo, ela faz questão de dizer para o mundo todo. Então o batismo é um dos sinais. Essa semana eu conversava com uma outra irmã e estava lembrando, né, quando eu me batizei, em 91, a gente era chamado na frente no dia do batismo e o pastor perguntava se a comunidade tinha alguma coisa contra, porque era muito comum as pessoas, mesmo que não cristãos, mas parentes, amigos, irem no batismo de alguém que fosse passar por esse por esse rito. Assim como vai no batismo, quando vai batizar um bebezinho na igreja católica, era muito comum, desculpa, me engasguei com a saliva, era muito comum ir no batismo de novos convertidos. E o pastor perguntava se tinha alguém que podia falar alguma coisa contra, porque era muito importante saber que a pessoa realmente tinha se arrependido e que tinha mudado de vida, né? Agora ele era um cristão, que ele não fazia mais as coisas erradas, e as próprias pessoas que estavam em volta podiam testemunhar isso. Hoje já não é mais assim. Não estou falando que isso é certo, que é errado, só estou falando como era antigamente.
Eu particularmente, eu gostava. Aconteceu isso comigo e assim, dá aquela coisa gostosa, que maravilha, né? Ninguém pode me acusar mais. Eu mudei realmente aos olhos dos outros. Mas o batismo, ele é um sinal, como eu já disse, né? É um sinal externo, mas não é a condição para a salvação. Então, ele é um sinal, ele é um ritual, é importante, mas não é a condição. Você não vai para o céu só se for batizado, porque tem muita gente que foi batizada e não vai entrar no céu, porque muitos se batizaram sem crer. Muitos se batizaram porque alguém falou que ele tinha que se batizar. Muitos se batizaram porque uma certa denominação tinha uma porcentagem de novos membros e incentivou pessoas a se batizarem, e a pessoa nem entendeu ainda exatamente o que, que é a sua fé, não, nem estava testemunhando a sua fé ali, ela simplesmente tomou um banho, foram batizadas. E muitos não vão para o céu, então não é um quesito para ir para o céu, mas aquele que crê. Quem crê e for batizado. É bastante natural quem crê querer demonstrar sua fé para os outros. Só quem já passou por isso sabe, quando a gente recebe Jesus, a gente tá arrependido do nosso pecado, a gente quer que todo mundo saiba. Então, o batismo é um dos sinais, né, de manifestar publicamente a sua fé. O batismo é externizar aquilo, a obra de Deus que já foi feita por dentro em nós. O quesito para a salvação é reconhecer os seus pecados e se arrepender. Porque às vezes a gente fala assim, é só reconhecer os seus pecados, não adianta nada. Eu canso de ouvir, já fiz isso lá atrás, né? Pessoas que dizem assim, ai, fiz errado, não devia ter feito isso. Mas só saber que errou e não se arrepender do seu erro não leva a nada. Então, quem reconhece os seus pecados, se arrepende deles e vai até Cristo e aceita o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, aceita o pagamento que Jesus fez pelos seus pecados, esse sim é o quesito da salvação, porque Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitarem. Seria a mesma coisa que um grande milionário pagar a dívida de, vamos dizer aqui, só 10. Pagou a dívida de 10 pessoas. Pagou a dívida de 10 pessoas. Ó, tá aqui o dinheiro, a dívida tá paga. Mas uma daquelas pessoas nunca foi lá pegar. Nunca foi lá dar baixa na sua dívida. Já está paga, mas quem tem que assinar, quem tem que dar baixa, é o dono da dívida. 9 foram lá e deram baixa, então aceitaram aquele pagamento. Aquele não aceitou a dívida dele, está paga, mas não está reconhecida como paga. Assim é o sangue de Jesus, assim é o sacrifício de Jesus. Ele derramou o sangue dele por todos, mas nem todos reconhecem, nem todos aceitam esse pagamento. Então, quando você aceita, quando a gente aceita esse pagamento, quando a gente reconhece que somos pecadores, nos arrependemos e vamos até Cristo, dizer isso para Ele: Senhor, eu pequei, eu sei que eu sou pecadora e eu preciso ser redimida, porque o meu pecado me leva para o inferno. E o único jeito de ser redimida é através do sangue de Jesus. Quando eu faço isso, quando eu reconheço isso, sim, eu estou salvo, eu tenho direito à salvação. Então não adianta só eu ir lá me batizar e já estou salvo. Não. É fé. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu domingo. Que seja aí um tema para você passar o resto da semana pensando sobre isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.